E a gente tem ressaltado aqui para vocês ao longo do 360, desde o início, que é preciso entender que esses fenômenos climáticos que afligem o Brasil, mataram quase 500 pessoas já de novembro para cá, eles têm relações com a forma como a gente lida com o meio ambiente e com a nossa preocupação com o meio ambiente. Não dá para pensar nele só quando acorda história. E aí a gente conseguiu marcar uma entrevista com esse, que é um dos maiores cientistas do Brasil e do mundo em matéria de climatologia, Carlos Nobre. Ele é climatologista, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor, um prazer voltar a falar com o senhor. Eu queria agradecer a disposição do senhor de ter conseguido encaixar na sua agenda essa nossa conversa. Eu queria que o senhor primeiro explicasse o que está acontecendo, porque eu não me lembro de, em um período tão curto, um início de ano, tão marcado por tantas tragédias. Petrópolis com mais de 200 mortos, agora mais de 90 mortos em Pernambuco. Você teve os vendavais, as ventanias no sul, você teve chuva também bastante, São Paulo, Rio de Janeiro. O que é que está acontecendo com o clima no Brasil? Olha, boa tarde. O que está acontecendo com o clima no Brasil, de fato, é o que está acontecendo com o clima no mundo, né? Nós estamos vendo, em função do aquecimento global, as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. O aquecimento global é uma ação causada por nós, pelos humanos, pela emissão dos gases de efeito estufa, as emissões antropogênicas. Nós estamos vendo os eventos extremos se tornarem mais frequentes e até mesmo mais extremos. Recordes têm sido batidos em todo o mundo e também no Brasil, né? Realmente, esse ano, esse começo, os primeiros 5 meses têm sido surpreendentes, no sentido de que nós tivemos todos esses eventos extremos desde dezembro do ano passado, com as chuvas, inundações no sul da Bahia, depois em muitas partes de Minas Gerais, depois na Grande São Paulo, depois em fevereiro esse desastre terrível em Petrópolis com 233 mortes, depois de novo outro desastre em Petrópolis em março, um recorde de temperatura no oeste do Rio Grande do Sul, depois um ciclone muito forte lá no sul com ventanias, e agora nós temos esse evento super extremo acontecendo de Alagoas até Pernambuco e que já causou esse enorme número de mortes. Esses todos são eventos relacionados direta e indiretamente com o aquecimento global. Por exemplo, por que tivemos tanta chuva nessa região de Alagoas até Pernambuco, e principalmente essa região metropolitana de Recife, com esses 14 municípios severamente afetados, como o vídeo está mostrando agora, com inundações, com deslizamentos. O maior número de mortes vem dos deslizamentos. Isso se deve porque nós estamos com as águas do Oceano Atlântico próximo da costa do Nordeste. Elas estão muito quentes, elas estão 1,5 a 2 graus mais quentes. Quando a água está mais quente, ela evapora muito. Quando o oceano está mais quente, evapora muito mais água. Portanto, os ventos alísios que sopram do oceano e chegam no Nordeste e, de fato, são responsáveis pelos fenômenos de chuva, a estação chuvosa na zona da mata, ela é muito de final de abril até agosto. É essa época do ano da estação chuvosa. Só que chove normalmente pouco, 4, 5, 7, 8 milímetros por dia, e não esses eventos extremos de mais de 200 milímetros num dia, que foi quarta-feira, dia 25, e depois novamente sexta-feira, dia 27. Esse fenômeno extremo de chuvas muito marcantes, com as nuvens que nós chamamos cúmulos-nimbus, são nuvens muito altas, mesmo tipo de nuvem que aconteceu em Petrópolis em fevereiro e depois em março. Elas são nuvens que carregam muita umidade, que causam muita chuva, e isso tem a ver tanto com a temperatura alta que está o Oceano Atlântico, que evapora muita água, como também com outros fenômenos. São 2 fenômenos que estão ocorrendo juntas. O primeiro, nós chamamos de meteorologia ondas de leste. Elas são sistemas de baixa pressão que surgem lá na África, no continente africano, e correm pelo Oceano Atlântico todinho, ao sul do Equador,
E aí, quando elas chegam e encontram essas águas quentes na costa do Nordeste, elas geram essas nuvens cumulonimbus. Isso, quase todos os eventos extremos de chuvas na região metropolitana de Recife estão associadas com as ondas de leste. Além das ondas de leste, nós tivemos também o fato de que o sistema meteorológico no Atlântico Sul, que nós chamamos um sistema de alta pressão, uma alta pressão atmosférica, que é que gera os ventos alísios. Eles geram no Oceano Atlântico subtropical, 15 graus ao sul do Equador, e esse vento sobe e atinge o Nordeste. Essa alta ficou muito forte na última semana, e aí essa soma da onda de leste que veio lá da parte equatorial e com esse vento muito forte. Essa soma desses dois fenômenos meteorológicos que causou esse fenômeno de chuvas muito intensas repetidas. E aí é importante também mencionar que na quarta-feira o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ele já fez um alerta e na quarta-feira já começaram a ter deslizamentos e algumas inundações e algumas mortes, mas o CEMADEM já fez um alerta que o solo em toda essa região, desde Alagoas até Pernambuco, encharcado. Eles já estavam totalmente encharcados e bastaria qualquer chuva, não precisava ser uma super chuva, que causaria deslizamentos. E aí tivemos uma super chuva na sexta-feira, dia 27, e aí tivemos esse desastre. Então, o que chama muito a atenção é que na hora que os alertas chegaram para a Defesa Civil, o ideal era de que as pessoas morando em áreas de risco... tivessem saído dali. Exatamente, dezenas de milhares de pessoas morando em áreas de risco tivessem saído, fossem para escolas, fossem para lugares seguros, até que a chuva passasse. Ia demorar 2, 3 dias, 4 dias para as chuvas diminuírem. Então, infelizmente, a Defesa Civil de Pernambuco, ela mandou SMS para 35 mil pessoas que estão cadastradas no sistema, mas o SMS aparentemente não foi suficiente para as pessoas deixarem as residências em áreas de altíssimo risco. Então, a próxima vez, realmente, a Defesa Civil tem que ir nos locais e induzir, levar as pessoas, tirá-las dessas áreas de risco. Aí o número de mortes seria muito menor. Doutor, para fechar aqui, a última vez que conversei com o senhor, eu ainda no Roda Viva, a gente falou muito sobre a questão do desmatamento, naquela época crítico, né, ali em que houve uma longa discussão sobre o que estava acontecendo na política de meio ambiente no governo Bolsonaro. A gente falou muito sobre a questão do ponto de não retorno. Há uma questão ali, uma preocupação em que o que seria isso, né? Você degradar a floresta tanto que você já não consiga recuperar, a floresta já não consegue se recuperar ou voltar ali ao que ela era e deixa de produzir benefícios. A Amazônia é um regulador climático muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. Como é que está essa situação agora, ao seu ver? A gente registrou recorde de desmatamento, o último índice que veio ainda, né, é uma questão premente para nós aqui. Sem dúvida, nós estamos na véspera, na beira do precipício do ponto de não retorno para a Amazônia, porque os desmatamentos, infelizmente, aumentaram muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos e meio, e a degradação florestal também, quer dizer, não é nem o corte raso, tirar toda a floresta, mas é quando se começa a explorar a madeira da floresta, e mais de 80% da exploração de madeira na Amazônia brasileira é totalmente ilegal, é o crime organizado que controla. Então, começa a degradar a floresta, nós temos uma área imensa, o dobro da área nos últimos 15 anos, a área degradada é o dobro da área desmatada. Então, nós estamos realmente reduzindo muito a resiliência da floresta amazônica. E todos os dados que nós temos observado, já não é nem cálculos com modelos matemáticos, isso tem sido observações na Amazônia. Nós estamos vendo a estação seca no sul da Amazônia, lá desde a Bolívia até o Oceano Atlântico, ela já está 5 semanas mais longa. Se crescer mais 5 semanas, já é o clima de savana. É uma estação seca muito longa, não mantém mais a floresta. E aqui, toda essa região, principalmente a floresta amazônica, o norte de Mato Grosso e sul do Pará, ela já virou uma fonte de carbono. A floresta não está mais retirando
gás carbônico da atmosfera. Então, mostra que essa área imensa, de quase 2 milhões de quilômetros quadrados, ela está na véspera mesmo de se transformar em ecossistemas muito degradados, de dossel aberto, com poucas árvores. Então, o que é preciso fazer? Nós precisamos zerar o desmatamento, a degradação, o uso do fogo. Isso precisa ser feito para ontem, nem para amanhã, é para ontem. Isso tem que ser realmente um objetivo para salvar a floresta amazônica. Se não fizermos isso, o risco de cruzar esse ponto de não retorno é muito alto. Gente, nós tivemos o prazer aqui de ouvir Carlos Nobre, como eu disse, um dos cientistas mais reputados do Brasil e do mundo na área dele. Ele é climatologista, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor, muitíssimo obrigada pela palavra que o senhor nos deu aqui. Até uma próxima, espero com um noticiário mais ameno. Vamos ver se é possível, acho que não. Mas ainda bem que temos o senhor para nos esclarecer. Até mais. Muito obrigado.